Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui é o Padre Daniel, da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é sábado, dia 30 de outubro. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, versículos de 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Jesus é aquele mestre que gosta de visitar, de ir ao encontro das pessoas. Muitas pessoas iam até o encontro de Jesus, mas Jesus não se contentava somente com as pessoas que o procuravam. Ele também ficava inquieto e quer ir ao encontro das pessoas que não tomaram essa iniciativa, seja por vergonha, por causa dos pecados, seja por arrogância, por se julgar melhor do que os outros. Seja qual for o motivo, Jesus sempre vai ao encontro das pessoas para provocá-las à mudança, para chamá-las à conversão e convidá-las à fé. E na casa daqueles fariseus, todos observavam Jesus, seu jeito de agir. Alguns observavam Jesus para aprender com Jesus, outros para criticá-lo. Jesus notou que os convidados escolhiam os primeiros lugares. Esses convidados representam cada um de nós. No mais íntimo de nós, infelizmente, muitas vezes queremos os primeiros lugares. Gostamos de elogios, gostamos de ser bajulados, gostamos de ser vistos. E isso é natural. O que não pode é a gente alimentar isso em nós. Nós buscarmos isso com clareza, com intensidade, buscar estar acima das pessoas, buscar os primeiros lugares, buscar sermos superiores. Isso não é de Cristo. E isso, muito pelo contrário, nos afasta das coisas de Deus. Então, quando Jesus viu que aquelas pessoas procuravam os primeiros lugares, então Jesus contou uma parábola. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Jesus conta essa parábola social de uma festa para falar das coisas espirituais. Diante de Deus, nós não queremos e não podemos ocupar os primeiros lugares. Na espiritualidade cristã, nós não podemos querer nos julgar mais santos, mais perfeitos, somente porque praticamos a nossa fé, porque vivemos os sacramentos da igreja, ou porque temos algum conhecimento da palavra de Deus. Nós nunca podemos querer ocupar os primeiros lugares em nada nesta vida, porque o caminho de Cristo é o caminho da humildade. Embora sendo Senhor e Salvador, sempre procurou a humildade, sempre procurou a pobreza, a simplicidade. Nós que servimos a igreja, muitas vezes nos afastamos da igreja, seja porque alguém não nos aplaudiu, ou porque alguém não nos elogiou, ou porque ficamos com ciúme, porque alguém fez algum trabalho melhor do que o nosso. E ficamos com raiva do padre, do ministro, dos coordenadores, ficamos com birra, ficamos com o coração cheio de mágoa e não queremos mais servir a Jesus e a sua igreja. Muito pelo contrário, quando fomos incompreendidos, quando fomos colocados para trás, aí é que devemos glorificar a Deus, porque é sinal que nosso serviço está sendo um serviço de acordo com Cristo, na dedicação, né, na simplicidade, na entrega, sem esperar nada em troca. É assim que nos ensinam os santos da igreja.
Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, dizia que é muito bom ocupar os últimos lugares, porque eles são de Cristo e não são cobiçados por ninguém, não são desejados por ninguém. Padre Pio de Pietrelcina também sempre insistia que ocupar os últimos lugares era um gesto de amor. E Charles de Foucault, certa vez, dizia que procurou os últimos lugares com toda a intensidade do seu coração. E lá no último lugar ele encontrou Jesus. Então é preciso saber, saber a humildade de servir, de se entregar e de não querer ser superior a ninguém, nem na vida social, nem na vida familiar e muito menos na vida espiritual. Por isso Jesus termina dizendo: porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Que Deus abençoe, meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe o seu sábado, te dando muita saúde, muita bênção e muita paz no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.